Fazer dropshipping no TikTok Shop Brasil vale a pena? Como vender sem estoque no TikTok Shop Brasil? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar quais são os problemas de você fazer dropshipping no TikTok Shop Brasil e quais são as melhores formas para você vender sem estoque no TikTok Shop Brasil, beleza? O primeiro ponto aqui, o que seria dropshipping, né? Dropshipping é uma modalidade logística quando você não tem o estoque dos produtos. Assim que acontece uma venda, o fornecedor entrega o produto direto para o cliente. Você não fica com o estoque fica no seu fornecedor. Assim que você faz a venda, o seu fornecedor entrega direto para o seu cliente. A princípio parece uma maravilha, né? Eu não tenho que ter estoque do produto, o estoque fica com o meu fornecedor e assim que acontece uma venda é o meu fornecedor que envia direto para o cliente. Mas não é bem assim, não é essas mil maravilhas que as pessoas acabam falando por aí. O primeiro problema de você fazer dropshipping no TikTok Shop Brasil é que você tem alto risco de penalização. E por que que isso acontece? Porque quando você vende através de dropshipping, ou seja, você cadastra o seu produto na sua loja do TikTok Shop, né, no seu catálogo de produtos, e o cliente vai comprar de você. Assim que acontecer essa venda, você vai avisar o seu fornecedor, você vai ter que comprar esse produto fornecedor, você vai ter que pagar o fornecedor para ele enviar para o seu cliente. Porém, pode ser que esse fornecedor ele atrase o envio, ele despache o produto com atraso. E se ele fizer isso, se ele atrasar o despacho do produto, você pode ser penalizado pelo TikTok. Então, como você não tem controle sobre o despacho do fornecedor, você tem que acreditar que ele vai conseguir fazer esse despacho, essa postagem do produto dentro do tempo certo. E aí, se o seu fornecedor ele atrasa essa postagem, esse despacho do pedido, o TikTok ele vai penalizar você, vendedor. Ele não vai penalizar o fornecedor, ele vai penalizar quem vendeu, né? Que é você. Então você tem a sua conta no TikTok Shop, você é o vendedor, você que faz a venda, e aí quem vai tomar a penalização é você como vendedor. E o TikTok ele exige uma postagem cada vez mais rápida. Então o seu fornecedor ele não pode atrasar. E um ponto é, o seu fornecedor ele não vende só para você. Esse fornecedor que você está usando para fazer dropshipping, ele atende outras centenas e centenas de vendedores também. E aí a probabilidade dele atrasar ela é maior por conta que ele tem que lidar com um monte de postagem, com um monte de despacho diariamente. E se você está começando agora, você ainda é pequenininho, você tem poucas vendas, o seu volume não é tão representativo, isso ainda aumenta mais o seu risco, né, de ter algum atraso com o fornecedor. Um segundo ponto aqui na penalização é que pode acontecer também a ruptura de estoque, que é quando acontece a venda, mas você, vendedor, tem que cancelar porque não tem mais estoque daquele produto. Então, como o estoque não fica com você, esse estoque fica no fornecedor, pode acontecer de a venda acontecer e quando você for avisar o fornecedor que tem que entregar aquele produto, ele te fala, ó, esse produto acabou, não temos mais estoque. E aí você vai ter que fazer o cancelamento do pedido. E o cancelamento gera uma penalidade altíssima no TikTok Shop. Quando você cancela, você, vendedor, faz o cancelamento porque você não tem estoque de um produto que você vendeu, o TikTok vai penalizar você e a penalidade é gravíssima. Então, por conta desse estoque não tá com você, ele tá no fornecedor, pode acontecer ruptura de você fazer uma venda e aquele estoque ter acabado, né? Então, imagina que você cadastrou o seu produto no TikTok Shop, você conversou com o fornecedor, ele te avisou ali quantas unidades você poderia colocar que você tem em estoque, mas demorou para você vender, o tempo para vender foi um pouco mais longo do que você imaginava e durante esse tempo que você não vendeu, você não atualizou o estoque e aí aconteceu uma venda. Aí quando você consulta o seu fornecedor avisa que não tem mais estoque, então isso também é grave e isso pode acontecer. E isso acontecendo, você vai ter uma penalidade bastante grave, tá? E aí quando você vai tomando penalizações, né, você vai sendo punido pelo TikTok, você acaba tendo a sua reputação comprometida, você acaba perdendo relevância, você acaba perdendo pontuação dentro do TikTok Shop. Então você perde alguns privilégios de vendedor dentro do TikTok Shop, porque o TikTok Shop ele não quer destacar, ele não quer dar relevância para vendedores que têm reputação ruim, para vendedores que têm penalidade, né? O TikTok Shop ele quer dar privilégios para aqueles vendedores que têm ótimas reputações, que não têm penalizações. Então isso é um ponto também que vai contar contra você quando você sofre penalizações, beleza? Um segundo problema de você fazer dropshipping no TikTok Shop Brasil é que você, no Brasil, só consegue cadastrar um único fornecedor. Ou seja, quando você está configurando a sua conta no TikTok Shop, você tem que cadastrar o seu endereço de postagem, o seu endereço do depósito, aonde fica o seu estoque. E no Brasil, atualmente, só é possível cadastrar um único endereço padrão de estoque, de depósito, de coleta, né? Então você vai ter que cadastrar o endereço aonde está o seu estoque. E como só pode cadastrar um endereço aqui no Brasil, se fosse lá fora, em alguns outros países, é possível você cadastrar mais de um endereço. Mas no Brasil, atualmente, só é permitido cadastrar um único endereço. E aí, nesse caso, só dá para você cadastrar o endereço de um único fornecedor. Você não consegue cadastrar o endereço de outros estoques de outros fornecedores. Você tem que escolher um fornecedor
e você vai ficar refém desse único fornecedor por conta, né, dessa limitação de só permitir que você tenha um endereço padrão de coleta, que seria o endereço padrão aonde estará o seu estoque. Então isso já vai te limitar muito, porque você ficar dependente de um único fornecedor aumenta muito o seu risco, por conta de ruptura de estoque, por conta daquele preço daquele fornecedor não é o melhor preço que você poderia ter, não vai te dar a melhor margem de lucro. Então todos esses pontos fazem com que não é recomendado que você venda, né, quando você vende produtos na internet, que você trabalhe só com um único fornecedor. O ideal é que você tenha múltiplos fornecedores, tá? E aí o problema número 3 é que a sua margem de lucro quando você faz dropshipping, ela é muito apertada, ela é muito reduzida. Por quê? Quando você faz dropshipping, você não está comprando do fornecedor em volume, você não vai negociar com ele para comprar em grande volume para ele te fazer um preço bom, para ele usar uma tabela boa de preço. Você vai comprar individualmente assim que acontece uma venda. Ou seja, aconteceu uma venda agora, você vai pagar para o fornecedor enviar aquele um único produto, então você fez meio que uma compra individual para ele fazer o envio do produto. E esse preço que você vai pagar individualmente em cada produto que você está vendendo não é o melhor preço. Se você fosse comprar em volume de um fornecedor, você pagaria muito mais barato na unidade do que comprando individualmente cada produto quando acontece uma venda. E por conta disso, a sua margem acaba sendo muito ruim. A sua margem acaba sendo muito pequena quando você faz dropshipping por conta dessa característica de você não estar negociando em volume, né? Quanto maior for o volume que você compra no fornecedor, mais barato você paga no valor unitário. Quando você compra em menos volume, você paga mais caro. Então, por isso que quando você faz dropshipping, acaba que você está na tabela mais cara daquele fornecedor, porque você está comprando individualmente cada produto. E aí, por essa questão também, eu aconselho que você não faça dropshipping no TikTok Shop Brasil. E aí, como que faz para você vender sem estoque se eu não recomendo que você faça dropshipping, né, no TikTok Shop Brasil? Tem duas formas aqui. A primeira forma é você ter parceiros locais, ou seja, na sua região, você procurar por fornecedores e negociar pessoalmente com eles. Fornecedores que estão geograficamente próximos a você, onde você consegue ir lá comprar o produto para enviar para o cliente. Então você negocia com alguns parceiros locais, fornecedores locais próximos à sua região, para que você, quando fizer uma venda, você vá até lá, compre o produto e você mesmo envia o produto. Então não é o fornecedor que vai fazer o envio direto para o cliente, é você que vai lá comprar e fazer o envio. Dessa forma você tem um controle maior para postar, né, para despachar esse produto no prazo. E o ideal é que sejam fornecedores, né, parceiros próximos geograficamente, porque assim que acontecer uma venda você vai ter que ir até lá para comprar o produto, por isso que tem que ser próximo do seu local, de onde você está localizado. Aí, o ideal é que você primeiro, né, pesquise por fornecedores e negocie com eles. Então você vai pesquisar na sua região alguns fornecedores que tenham lá disponíveis e você vai negociar a possibilidade de você fazer essa parceria com eles, de você vender os produtos no TikTok Shop e assim que acontecer uma venda você vai lá comprar desse fornecedor o produto para você mesmo enviar. E muitos fornecedores atualmente vão acabar aceitando essa negociação. Primeiro que para você vender no TikTok Shop, para você criar sua própria loja no TikTok Shop, você tem que ter CNPJ. Não dá para você criar uma loja no TikTok Shop, né, vender os produtos no TikTok Shop sem CNPJ. Então, alguns desses fornecedores só vendem para quem tem CNPJ e aí você também tem que ter CNPJ para você cadastrar sua loja, então você vai acabar comprando com o CNPJ e você consegue negociar com alguns deles dessa forma. Então, uma vez que você encontrou, negociou, né, com os fornecedores para você vender, o segundo passo é você avaliar o produto. Então, você vai fazer uma avaliação tanto de qualidade quanto da quantidade de estoque. Você vai saber se realmente aquele produto tem qualidade, se quando a pessoa comprar o produto, ela receber, ela vai ficar satisfeita com a qualidade do produto e você vai validar também se aquele fornecedor tem profundidade de estoque suficiente daquele produto. Não adianta nada você negociar com o fornecedor que ele só tem nas 5 ou 10 unidades de estoque de um produto, porque a probabilidade daquele produto acabar enquanto você está anunciando é altíssima. O ideal é que você anuncie, que você cadastre produtos que tenham uma grande profundidade de estoque naquele fornecedor, para você correr menos risco, né, de ter ruptura de estoque nesse caso. Então, primeiro você pesquisou e negociou com os fornecedores. Assim que você conseguiu a negociação, você vai avaliar a qualidade e a quantidade de estoque que ele tem daqueles produtos. E o terceiro passo é você validar a atração. Você vai cadastrar esse produto no TikTok Shop e vai ver como que vai performar de vendas. Se esse produto começar a performar, se esse produto começar a ter vendas constantes, você parte por passo 4, que é você montar o seu próprio estoque daquele produto. Então imagina que você está testando 5, 10 produtos diferentes. Desses 10 produtos, tiveram 3 que estão com ótima performance, que estão vendendo muito. Esses 3 produtos que estão vendendo bem, que estão vendendo muito, você vai comprar o seu próprio estoque, você vai ter o estoque com você do produto. Então você começa vendendo, testando sem ter o estoque, com parceiros locais, e depois você monta o seu próprio estoque daqueles produtos que já tiveram validação de tração, tá? E nesse caso aqui, você também pode ter vários fornecedores, você não precisa ficar refém de um único fornecedor, já que quem vai fazer a entrega é você. Lá nas configurações do TikTok Shop, você vai cadastrar como endereço padrão, né, o endereço de coleta, o seu endereço, porque quando acontece a venda, você vai comprar o produto no fornecedor e você que vai fazer essa postagem, é você que vai fazer esse envio. Ainda assim, existe o risco de ruptura de estoque, ainda assim existem alguns riscos, porém, são riscos menores do que quando você faz o dropshipping, tá? E a outra forma de você vender sem estoque no TikTok Shop é você sendo afiliado. Aí nesse caso, você não vai montar uma loja
no TikTok Shop. Quando você monta a sua loja, quando você cria a sua loja no TikTok Shop, você vai vender os seus próprios produtos, você vai ter o seu próprio catálogo de produtos. Mas uma outra opção é que você seja afiliado. E como que funciona o afiliado? O afiliado, ele não tem produto, ele não tem loja no TikTok Shop, ele apenas se afilia a lojas que já existem no TikTok Shop e ele divulga os produtos dessa loja. Então, como ele não tem loja, ele também não tem estoque. Ele vai divulgar produtos de outras lojas e assim que acontecer uma venda, ele ganha uma comissão que essa loja vai pagar para ele. Então, dá para você vender no TikTok sendo afiliado, mas aí você não cria a sua loja no TikTok Shop, você entra com uma conta de afiliado e se cadastra para ser afiliado, né, de lojas que estão no TikTok Shop. E aí, para você ser afiliado, você não precisa de CNPJ, você pode ser afiliado só com o CPF, mas para você conseguir ter resultados sendo afiliado, é importante que você tenha uma conta ali com bastante seguidor, com bastante audiência, que os vídeos que você publica tenham bastante views, porque se você começar agora uma conta com poucos seguidores, com poucas visualizações, você não vai conseguir ter sucesso, porque você vai divulgar os produtos, vai produzir os vídeos para divulgar os produtos e você não vai conseguir ter views suficiente para que aconteça a venda, então também não adianta tanto assim. Para quando você é afiliado, o importante é que você tenha grande audiência, porque é só tendo grande audiência que você consegue vender sendo afiliado. Já no caso, quando você cria a sua própria loja no TikTok Shop, mesmo que você não tenha audiência, então, por exemplo, criei agora a minha loja no TikTok Shop, eu não tenho audiência, eu não tenho seguidor. Mesmo assim, você consegue vender porque dá para você fazer parceria com afiliados. O grande trunfo do TikTok Shop é que você, vendedor, consegue ter vários afiliados divulgando o seu produto e cada afiliado desse que vender, você paga uma comissão para ele. Então, por isso que quando você cria a sua própria loja de TikTok Shop, mesmo que você tenha poucos seguidores, os afiliados que se afiliarem para divulgar os seus produtos, eles vão ser vendedores online do seu produto. Então, você pode ter ali dezenas, centenas de afiliados no produto, sendo vendedores, né, online do seu produto, e dessa forma você tem uma força de vendas muito grande, mesmo que você pessoalmente não tenha uma conta ali no TikTok com muitos seguidores, né, com muitas visualizações. Mas, para você ser afiliado, já é importante que você tenha muitos seguidores e muitas visualizações, beleza? Lembrando que a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa do TikTok Shop Brasil, para você começar a vender no TikTok Shop do jeito certo, já na rota do sucesso. O curso é para quem quer vender no TikTok Shop, montar a própria loja no TikTok Shop. O curso não é para quem quer vender como afiliado. O curso é para quem quer ter o próprio catálogo de produtos no TikTok Shop. E no curso a gente mostra tudo para você, quais são os melhores produtos, como encontrar fornecedores, como precificar o seu produto do jeito certo para que você tenha um preço atrativo e um preço que te dê uma boa margem de lucro, como faz para você ter uma reputação 5 estrelas, como que você aplica as técnicas e os truques dos top vendedores no seu produto, na sua loja, para que você venda mais, para que você aumente muito as suas chances de sucesso. Para você ter acesso ao curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E o preço do curso hoje está um preço extremamente acessível, é um preço realmente para te ajudar a começar do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.